produzimos um documento que hoje, que ele chegou na versão final, porque nem final ainda, porque a gente vai esperar os destaques da votação da 881 à tarde, para poder terminá-la, que a gente fez em forma do anexo, a 881. Mas a ideia é o qual? Transmitir às pessoas, os empresários, os associados à CEBIC. A CEBIC tem 82 entidades associadas no Brasil à toa. Então, você tem tudo quanto você tem em Pernambuco, você tem Goiás, você tem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Piauí, Paraíba, e assim vai. Aqui, todos os estados nós temos representantes. É levar a eles essa visão de que, infelizmente, nós estamos sendo bombardeados por coisas de mídia, coisas e tal, com essa via muito pessimista, alguns fatos que estão ocorrendo realmente e que nos fazem ficar preocupados, mas tentando levar uma visão de futuro, daquilo que realmente a gente está tentando para esse país e que o governo está promovendo. Então, nós fizemos um documento que constam muito dessas medidas criadas nesse período. Aqui tem lei complementar, tem medida provisória, tem lei ordinária, tem decreto, tem portaria, tem um monte de coisa disso, o que nós conseguimos, de alguma forma, pensar dentro desse arcabouço, através do nosso setor de assessoria jurídica, que é coordenado pela Érica, e o Gama, que preside o nosso conselho jurídico, e o Fernando Guedes, que preside a nossa comissão de relações trabalhistas. Então, na verdade, a gente fez isso procurando levar as pessoas, até que elas exijam o seu direito, aquilo que eu acabei de falar aqui. Porque muitas vezes as pessoas desconhecem, por exemplo, a medida do alvará, agora, se não entregar na data, ele automaticamente tem que ser concedido. Isso é uma coisa que, para nós aqui, é uma medida sensacional. O fato também, por exemplo, da erro grosseiro, o dolo, aquele decreto que veio regulamentar esse tipo de coisa. Então, primeiro, agradecer a tua presença aqui, de te destinar a nos acompanhar aqui. Hoje o Caio foi nomeado, eu não sei como é que é o posto, mas eu vou dizer, tentar traduzir, o ministro Paulo Guedes nomeou o Caio como interlocutor com a iniciativa privada. É o grande canal nosso de comunicação com o ministro Paulo Guedes, é o Caio Megali. E já conhecido do nosso pessoal desde lá de São Paulo, e foi uma pessoa que imediatamente, entrando no governo, nós iniciamos nosso relacionamento, e ele tem dado um maior apoio, seja na mesa executiva, uma série de outras coisas. No final de contas, Caio, a gente pediria a você que desse um panorama sobre isso, e principalmente o que vocês estão pensando em termos de continuidade, quais serão outros passos, o que vocês estão pensando. A casa é sua. Bom dia ainda, né? Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui, representando o Ministério da Economia. Eu sigo o secretário da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, ainda não fizemos um movimento completo. A ideia é que lá na frente, quando esse movimento acontecer, a interlocução com o setor privado, a execução das políticas continua na Secretaria da Indústria e Comércio, continua na CPEC. Gustavo N, que vai trabalhar aqui conosco, está aqui na plateia também. O secretário especial Carlos da Costa continuará liderando esse processo. E eu, próximo do ministro também, mantendo essa interlocução, alinhando as políticas e as iniciativas para que nós tenhamos a maior efetividade, tanto no diálogo quanto na execução das políticas públicas que impulsionem a economia, impulsionem a produtividade e a competitividade da economia brasileira. Tivemos, de fato, um primeiro semestre muito intenso, né? Primeiro semestre que primeiro começou com uma reestruturação importante do governo, importante do Ministério da Economia. Nós tínhamos 4 ministérios que executavam políticas econômicas, né? O Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Indústria e Comércio, muitas vezes alinhados, muitas vezes desalinhados, né? E esta coordenação de políticas econômicas foi muito importante, né? Eu acho que foi a estrutura que o ministro Paulo Guedes
e os seus secretários especiais montaram logo de cara, né, entendendo a importância de juntar a política econômica num só ministério, né, e redistribuí-la em secretarias especiais que foquem nos problemas efetivos da economia brasileira, foi uma arquitetura muito interessante e muito inteligente, né, que está funcionando muito bem. Claro que há desafios, né, de juntar estruturas tão grandes quanto essas, mas o produto final é um alinhamento de políticas econômicas, uma efetividade, um time forte e coeso, né, na direção de solucionar os problemas da economia brasileira. A Secretaria da Fazenda tem como objetivo fundamental, né, reequilibrar as finanças públicas, né, fazendo um ajuste fiscal importante e necessário para a economia. Nós temos, uma das medidas foi juntar a Fazenda, né, com o orçamento, de forma que Tesouro e Orçamento juntos, trabalhando junto, aumenta a potência da capacidade do ajuste fiscal, né. Outro desafio fundamental do fiscal era a Previdência, né, é a Previdência, é a reforma que está na Secretaria do Trabalho, foi importante para isso também. E um terceiro desafio fiscal relevante é o tamanho da dívida pública. E a Secretaria Especial de Desestatização vem para, né, dar mais eficiência ao setor público, né, reduzir gastos, reduzir ineficiências e, ao mesmo tempo, com a venda dos ativos, reduzir o estoque de dívida. Você não pode fazer essas coisas separadamente. Não adianta diminuir a dívida e não resolver o fluxo. É mais ou menos que nem você tem uma dívida, né, você está negativo no banco, vende seu carro para fechar, para pagar a dívida, mas não acerta as contas do dia a dia. Daqui a um ano você vai estar com a dívida de novo e sem o carro. Então, é importante reduzir a dívida, mas corrigir o fluxo. Então, esse trabalho feito do lado fiscal é muito importante. Outro desafio importante da economia brasileira, nós somos muito fechados, muito pouco integrados no mundo. Missão primordial da Secretaria de Assuntos Internacionais, conduzida pelo secretário especial Marcos Troirro, é promover essa maior integração no mundo. E já tivemos uma notícia muito importante, que foi o avanço do acordo comercial Mercosul-União Europeia, fora que estamos revisando as tarifas externas comuns e fazendo outros ajustes importantes no comércio exterior. Carga tributária, complexidade da carga tributária. A Secretaria da Fazenda, da Receita, era uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda, foi apartada, criou-se uma secretaria especial, conduzida pelo secretário Marcos Cintra, cuja missão principal, né, além, obviamente, de manter a máquina funcionando, é fazer a reforma tributária, conduzir, participar, debater a reforma tributária, né, tão necessária e tão esperada. Você mencionou aqui há pouco esse tema. Eu acho que das grandes discussões no segundo semestre vai ser, de fato, a reforma tributária. Temos algumas propostas, temos a proposta do governo sendo conduzida, temos o desafio de agregar estados e municípios, assim como os estados e municípios também têm seu desafio do lado da Previdência, temos o desafio do lado da tributário também. Eu acho que esse vai ser um tema fundamental para todo o Ministério da Economia, para toda a sociedade, que vai ser liderada pelo secretário Marcos Cintra e pelas discussões, naturalmente, no Legislativo. E, finalmente, talvez um dos maiores desafios das últimas décadas, que é a produtividade. Você pega qualquer comparação internacional de evolução da produtividade, é possível perceber que um país que faz a estabilidade econômica, se abre para o mundo, aumenta a sua escolaridade, normalmente tem um ganho de produtividade junto. Mas isso não aconteceu no Brasil, né? Nos últimos 30 anos, nós debelamos a hiperinflação, melhoramos a distribuição de renda, né? Agregamos massa aos mercados consumidores, aumentamos o mercado de crédito, abrimos a economia, melhoramos a escolaridade, né? Anos de estudo vem crescendo consistentemente, mas isso não se traduziu em ganhos de produtividade. Os indicadores, os índices de produtividade
total dos fatores de produção, capital, trabalho, no Brasil, mostram uma relativa estagnação nas últimas décadas. Então, mereceu, né, e eu acho que essa foi uma estratégia muito bem conduzida e muito inteligente do secretário especial Carlos da Costa, mereceu uma secretaria especial que agregasse de todos esses ministérios as políticas relativas à produtividade. Por que a produtividade no Brasil não avançou a despeito das melhoras que nós observamos no quadro macroeconômico nas últimas décadas? Não avançou porque falta infraestrutura. Nós temos a secretaria, dentro da CPEC, nós temos a Secretaria de Infraestrutura. Não avançou porque falta qualificação da mão de obra. Temos a secretaria que está conduzindo o Plano Nacional de Qualificação para colocarmos os nossos trabalhadores nos trabalhos do futuro, né, naqueles trabalhos que geram mais produtividade. Mercados não funcionam. Né? Temos muitos monopólios, muitas fricções que fazem com que nós não tenhamos, em alguns mercados, por exemplo, cabotagem, mercados financeiros, combustível, energia, o sistema de preços funcionando. Né? Temos a Secretaria Especial, a Secretaria de Advocacia da Concorrência. E temos a nossa secretaria, que é a Secretaria da Indústria e Comércio, que foca nos temas que o MIDIC historicamente focou, que é a relação com o setor privado, a identificação de problemas, a identificação de percalços e a solução, em conjunto com o setor privado, dessas dificuldades. Nós temos trabalhado firmemente tanto nas relações diretas, quanto nas mesas executivas. Temos a mesa executiva da construção civil. A mesa executiva é uma ferramenta muito interessante, aplicada em diversos países, especialmente da América Latina. O Peru é o grande caso de sucesso. O Banco Mundial tem consultores muito talhados, e com muita experiência nesse tema, e nos ajudou a implementar esse modelo no Brasil, que é uma conversa, é uma ação conjunta, setor público e setor privado, para listar os problemas, resolvê-los em conjunto, né? E as reuniões elas vão seguindo, quer dizer, quando chega a próxima reunião, a gente não pode chegar lá dizendo, não fizemos nada, não, avançamos nesse ponto, aqui falta um desafio, aqui precisamos ir junto, como mesa, falar com este órgão, com aquele órgão, fazer a interlocução para dentro do governo para solucionar os problemas, e a lista de pontos que nós já avançamos na construção, no setor químico, no varejo, no setor de tecnologia, já é significativo. Então, eu vejo essa nova estrutura funcionando, trazendo avanços estruturais para a economia brasileira, reforma da Previdência, agora, na sequência, reforma tributária, acordo comercial com a União Europeia, destravamento do mercado de gás, que vai trazer energia barata para frente, né? O gás é um insumo muito importante da energia, da indústria, embalagens, plásticos, na construção civil, em diversos insumos da construção civil, a importância da energia e do gás é significativa, ou seja, um choque muito relevante. Estamos trabalhando no destravamento e na desregulamentação do mercado de cabotagem. O Brasil é um país continental, 8.000 quilômetros de costa, e nós temos um transporte por cabotagem, produção no Brasil inteiro, quer dizer, nós temos produção no polo industrial de Manaus muito forte, Nordeste em geral, com muitas empresas, muita produção automobilística, entre outras, e o transporte para os mercados do Sul, as regiões mais populosas do país, é feito normalmente via estrada, né, via rodovia, que são boas de alguma forma, mas limitado, né? Uma planta de automóveis no Nordeste consegue mandar automóveis para o Sul e para o Sudeste com muito mais volume através de uma embarcação do que diversas viagens daqueles caminhões cegonha, né? Então, este é um outro foco relevante que nós estamos trabalhando, devemos ter boas novidades em breve, né? O mercado de energia como um todo, na frente da desestatização, já avançamos mais do que se poderia imaginar, e o plano e a ambição é ainda maior para frente. Eu acho que temos espaço para ganhar muita eficiência na economia, de forma que, aos poucos, nós vamos recuperando a confiança,
corrigindo problemas estruturais, modificando o horizonte de previsibilidade. Quer dizer, se você tem um país que tem uma crise fiscal do tamanho da crise fiscal brasileira, naturalmente o setor privado olha para o governo e fala: esse cara aqui em algum momento ou aumenta imposto ou vai gerar inflação. Né? Então há uma desconfiança natural do investimento. No momento que você faz a reforma da Previdência, sinaliza uma reforma tributária, faz um ajuste fiscal importante, essa incerteza vai diminuindo e o investimento volta. O Brasil é um país que está em recessão há muito tempo. Né? Eu acho até curioso quando os jornais e aquela discussão, tem recessão técnica, um trimestre um pouquinho maior, foi menos 0,1 o crescimento do PIB, recessão, foi mais 0,1, não é recessão. Isso não é o relevante. Né? O fato é que o Brasil entrou num processo de colapso econômico em 2014, né? Por 3 anos, 2 ou 3 anos, a queda foi muito intensa, o acumulado foi quase 8% do PIB de queda, e desde então, nunca mais nos recuperamos. Andamos um pouquinho, você sobe 2 trimestres, volta um pouco, sobe, volta, mas a verdade é que se você dá 2 passos para trás, sair dessa alta frequência de curto prazo, a verdade é que praticamente não houve crescimento, uma ressaca muito grande dos exageros do passado, né? Um processo de desalavancagem intensa e muita incerteza no futuro. E o que nós estamos fazendo agora não é anunciar pacotes mirabolantes, né, com PowerPoints que vão falar: não, a partir de agora essas medidas vão fazer com que o PIB do Brasil cresça. Não, nós estamos agindo na raiz dos problemas. E ao agir na raiz dos problemas e clarear o horizonte de previsibilidade, com o mercado interno que nós temos, com a riqueza natural que nós temos, o mundo indo bem ou o mundo indo mal, as taxas de juros muito mais baixas, né? O Banco Central voltou a reduzir taxas de juros, os mercados recentemente deu uma pioradinha, mas em geral taxas de juros bem mais baixas do que no passado. Uma estatística interessante que eu vi recentemente: hoje nós temos uma dívida PIB que é quase 80%, mas nós estamos pagando de carga de juros a mesma carga que nós pagávamos quando a relação dívida PIB era 50%. Então, o juro caiu tanto que, mesmo com o principal tão mais alto, o serviço da dívida não cresceu. Então, é uma grande oportunidade. O crédito vai começando a voltar, nós começamos a sentir sinais de retomada em diversos setores. Aquele avanço de confiança que foi muito grande no início, depois cedeu um pouquinho, começa a consolidar e volta. Então, não tenho dúvidas que este processo de ajuste da economia, ajuste estrutural da economia, e reequilíbrio dos exageros do passado, vai nos colocar, setor público, setor privado, todos juntos, estamos no mesmo barco, afinal de contas, né? Com todos esses avanços que vocês mostraram, né? Exatamente. Falar em cabotagem, estamos todos no mesmo barco, né? Com todos esses avanços que vocês mostraram na construção civil, fizemos em outros setores também, e eu não tenho dúvidas que esses são sementes de um processo, de um caminho da prosperidade que vai fazer com que o Brasil cresça no curto prazo, mesmo sem investir muito, porque tem capacidade ociosa, mas ao longo do tempo, conforme a economia recupera, o investimento começa a voltar, nós vamos entrar num ciclo virtuoso. Mas é fundamental, primeiro, esse trabalho em conjunto, e segundo, a persistência e a resiliência para, de fato, implementarmos as políticas que vão nos colocar na rota da prosperidade. Obrigado. Eu não falei, dentre as importantes medidas que nós estamos tomando, não falei da MP da Liberdade Econômica, justamente porque eu sabia que o nosso relator... Isso. Deixei todo o palco para o nosso relator. Está chegando a pessoa... Então, o relator, Jerônimo. Não, chega aqui, doutor. Chega. Já vem para cá. Não, se quiser tomar um cafezinho, também tá liberado aí. Vem para cá. Muito obrigado. Semana passada eu estava numa reunião, e o pessoal dizia assim: o deputado Jerônimo Gorgin me disse que vai votar a MP 881. Tinha um monte de gente: não vai votar, não dá tempo, não tem acordo. Digo: olha, eu encontrei com ele saindo
do gabinete do presidente Rodrigo Maia. E ele foi lá e conversou e disse que vai votar. Olha aí, ó. Então ele... Ainda bem que eles duvidaram. Isso aí. Obrigado, deputado, por estar aqui conosco. A gente só está terminando uma palavrinha aqui e já vamos para cá. Caio, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou usar duas figuras de linguagem que a gente tem usado muito por aí e que nos afeta diretamente. A gente acha que é um fato que tem que se levar muito em consideração no todo. Nos assustou muito aquela coisa do Macri ali essa semana, né? Que é o problema da percepção das pessoas de que efetivamente as coisas estão resolvendo. Então, tem duas figuras de linguagem que a gente tem usado, que é assim. Primeiro, quando você vê o PPI, quando você vê essas coisas, eles são transatlânticos. Essas medidas desburocratizantes, essas medidas simplificadoras, elas realmente são muito fortes, são muito grandes. Mas elas têm um tempo de maturação, elas têm um time de percepção, elas têm um momento que essa coisa funciona. Ela é um transatlântico. Transatlântico, a partir de que começa a andar, ele puxa todo o resto e vai embora. O problema é que a gente precisa de lancha, de jet ski nesse instante, a gente precisa de barquinho, pesqueiro aí, sabe? Porque senão não vai aquecer isso aqui. Vamos dizer, não adianta baixar de 6,5 para 6, porque se só o juro baixasse, a gente estaria na maior atividade econômica de toda a história, porque a gente nunca teve uma Selic tão baixa. Precisam ser criadas outras condições para que o setor produtivo possa trabalhar no dia a dia e que isso possa acontecer. Eu levei esses dias a você e o secretário Carlos da Costa algumas propostas ali para atendimento imediato. Então, a gente pensa que isso é um fator que deveria ser levado muito, muito em consideração, sim, como um carro-chefe de todo esse processo, sob pena, sob risco de daqui a pouco começar um governo que está fazendo todas essas mudanças, como esta da MP 881, que é uma revolução, todas essas coisas que a gente enumerou aqui nesse documento, que elas começam daqui a pouco vem gente com um discurso contrário, como foi o da Kirchner lá, dizendo que não está funcionando, está prometendo, não está acontecendo. Então, a gente vê que passa muito por isso, e não são grandes coisas, não demandam recurso público, acho que isso é o ponto básico, demandam caneta, demandam vontade de encarar de frente problemas. E isso a gente sabe que vocês são craques, que vocês não têm medo de encarar de frente os problemas que têm. Então, isso é uma primeira coisa. Uma segunda coisa, também uma figura de linguagem que a gente tem usado, que é a coisa de investir na locomotiva. O que a gente tem visto ao longo do tempo é investir no vagão. Aí você aumenta consumo e não investiu na locomotiva para puxar essa carga. Agora, mesmo esta medida da FGTS, a qual a gente foi crítico, a qual a gente colocou, mas tudo bem, existe vamos dizer, a promessa do governo que existe recurso que não vai impedir, estamos acreditando, não é isso que a gente está colocando. Mas mesmo de qualquer jeito, este investimento vamos dizer, essa liberação de recursos para o vagão pode transformar esse vagão tão pesado que daí vai faltar gasolina para essa locomotiva poder chegar no destino, sabe? Vamos dizer, quando eu falo de locomotiva, eu falo tranquilamente. O nosso setor puxa 62 outros setores, só no segmento de Minha Casa Minha Vida, que é um que a gente fez. Você tem a pessoa que vende cachorro quente na porta da obra, você vende pneu, você vende caminhão, você vende madeira, você tem uma cadeia produtiva enorme envolvida em tudo isso, que por ser uma cadeia horizontal, ela tem condição de dar uma resposta bem rápida. Então, são dois pontos que a gente está colocando, a gente até teve oportunidade de falar em outros momentos, a última foi aquela sexta-feira lá no Rio com o ministro Paulo Guedes, inclusive, não é isso? Mas é muito importante, inclusive, viu, Caio, vou oficializar essa semana uma solicitação de agenda com o ministro, contigo, para levar aquela demanda específica da construção. Porque a gente tem participado muito de reuniões, mas é uma reunião da coalizão pela indústria, em que existem vários outros segmentos. Está lá a indústria automobilística, está a indústria química, indústria têxtil, da parte de farmácia, a parte de exportação, aço, cimento,
brinquedo, eletroeletrônico, mas eu precisaria levar demandas nossas específicas. Eu vou formalizar lá, e daí, quando puder, você nos atender, seria muito bom para a gente discutir isso. Inclusive, nós faremos a mesma coisa. O Basílio Jafé, que está ali, presídio do Secov São Paulo, está com a missão de fazer um jantar, alguma coisa em São Paulo, com o secretário Marco Sintra, para falar o problema tributário específico para o nosso setor. Por exemplo, tem muita gente por aí metendo o pau na volta da CP, né? Que para nós é carro-chefe, para nós é ponto básico que deveria voltar a existir. Todos os fóruns que existem, estamos nós lá defendendo esse ponto, porque é óbvio, o Instituto, o Imposto Único Federal, ele irá penalizar quem agrega valor, que é o nosso caso. Eu tenho terreno, eu tenho mão de obra, despesa administrativa, tributária, coisa e tal, que eu não me acredito, então eu vou pagar muito mais imposto. Se não houver uma contrapartida, o emprego estará sendo penalizado se não houver essa medida. Mas era a mensagem que eu queria transmitir para você e dizer o seguinte, que você sabe, estamos juntos, estamos trabalhando aí, estamos juntos também lá com o MBC, naquele trabalho que a gente vai fazer aqui na Secretaria do Caio, que é a respeito de como melhorar processos de interlocução. Você veja a preocupação que eles têm, né, Caio? Acho que até gostaria que o Caio falasse disso, mas só dizer que nós estamos juntos, mas é uma forma de criar canais de interlocução e de poder ser processado, afinal de contas, as demandas que chegam para o Ministério, para a Secretaria. Para finalizar mesmo, a CEBIC hoje ela tem como missão 3 coisas principais. Melhoria da produtividade e competitividade do setor, está diretamente ligado a vocês. Segundo, ampliação de mercados. Claro, a gente quer que a nossa atividade seja cada vez mais ampla, que tenha mais atividade. E terceiro, logicamente, a representatividade que a CEBIC tem na sociedade, cada dia poder ter mais isso nessa linha dela de conduta ética, de busca da coisa correta, da coisa democrática, aberta, né, que todo mundo discute. Mas grande parte da nossa atividade está diretamente ligada a você, que tem a ver essa coisa da produtividade e da competitividade, porque a gente entende que sem isso, realmente, a gente não vai conseguir colocar o nosso setor na posição que ele tem que colocar. Obrigado, presidente, pelas palavras. Eu acho que é isso. Nós temos um efeito, um foco muito grande em não só resolver os problemas estruturais, mas resolver esses pequenos problemas, entraves e coisas mais curtas. Você fez a figura na imagem aí da locomotiva, que eu gosto de falar isso, as medidas estruturais mudam o motor da locomotiva e essas medidas que nós listamos nas mesas executivas com o MBC limpam o trilho. Então a gente precisa ter uma locomotiva forte, um trilho boa. Gostei dessa. Limpo na frente, né, azeitado, para que a locomotiva ande bem, e nós temos que focar nas 2 frentes, e uma das prioridades da nossa secretaria é exatamente essa interlocução e a solução desses problemas, que o MBC vai nos ajudar, vocês nos ajudam, as nossas equipes técnicas nos ajudam. Ok, o deputado, temos mais uns 10 minutinhos aqui, que o deputado foi fazer uma ao vivo ali com a Mira Leitão. Imagine como é uma pessoa demandada, esse deputado, o Jerônimo, hoje, né? Hoje não tem quem barre ele aí sobre isso aí. Pois não, Cecílio, o microfone para o Cecílio, por favor. Cecílio Leis, presidente do Sinduscom do Rio Grande do Sul. Caio, bom dia. Bom dia. Nós, empresários e procuradores, dependemos muito do país entrar numa rota de desenvolvimento. Estamos com vários projetos preparando, deixando tudo aprovado, na expectativa que, no segundo semestre, já estamos, ou em 2020, o Brasil retome o crescimento. E no investimento imobiliário, lançamento imobiliário, existe muito recurso. Eu pergunto para o senhor acredita que 2020, com tudo que está acontecendo de bom nesse país, com todas as reformas que estão acontecendo, a gente tem uma retomada do emprego, que volte a confiança, que a gente possa, de fato, fazer os investimentos, porque também a construção civil gera muito emprego. Se nós lançarmos os empregos, acontecerão.
o senhor acha que dá para o empresário tocar em frente a sua empresa e seus investimentos? Não tenho dúvida, eu não tenho dúvidas. As mudanças estruturais que nós estamos fazendo na economia brasileira e o ajuste dos exageros do passado vão colocar o Brasil numa rota de retomada, numa rota de crescimento, que não vai ser um crescimento de 1 ou 2 trimestres. Muitas vezes, as medidas são tomadas para um crescimento rápido, de curto prazo, chamado voo de galinha, né, que não olha para as questões estruturais, olham só para uma pequena acelerada da economia. Isso acaba gerando na frente, até que consegue crescer 1, 2 trimestres, às vezes 1 ano, mas gera para frente, né, uma ressaca complicada, porque você não fez as mudanças estruturais e gastou combustível, gastou munição. Né? Isso está na raiz da nossa crise financeira, da nossa crise fiscal. Sequências de pacotes como esse, né, que geravam um crescimento a qualquer custo, de curtíssimo prazo, que endividaram o setor público, endividaram o setor privado, provocou uma crise fiscal sem precedentes na história, não foi capaz de reduzir a carga tributária, pelo contrário, né, teve que manter a carga tributária elevada e complexa, de forma que não compensa, não vale a pena. O que nós temos que fazer, o que nós estamos fazendo agora, por isso que eu falei em persistência, é mudar a base, trocar o motor da locomotiva, né? Não colocar muito combustível no vagão, limpar o trilho para frente. Porque quando começar a andar, nós vamos olhar um horizonte, e este é o horizonte fundamental para investimento. O horizonte fundamental para investimento não é estou crescendo 1, 2 trimestres agora, mas estou com medo do futuro. É um horizonte que estou começando a acelerar agora porque eu estou vendo um futuro de muitos trimestres e muitos anos de crescimento à frente. É isso que nós estamos perseguindo. E eu não tenho dúvida que essas mudanças estruturais todas que nós estamos fazendo na economia vão gerar, né, corrigir as distorções do passado e vão gerar esse ambiente que vem o investimento. Quando vem o investimento, vem a demanda, vem o crescimento, vem o emprego traz o consumo traz investimento, o crédito está barato, e isso gera um espiral positivo que vai fazer o país crescer. Não tenho dúvida que os investimentos que estão sendo feitos hoje vão ser muito frutíferos no futuro. Carlos Eduardo, que apresenta a nossa Comissão de Infraestrutura. Bom dia. Realmente é para nós uma tranquilidade e uma grande esperança todo o trabalho que está sendo feito nas secretarias lá do Ministério da Economia, já falei isso mais de uma vez. Eu pego um ponto que você chamou a atenção, né, como um dos principais aspectos que vem sendo buscado, que é a produtividade, e comentários que o presidente Zé Carlos fez. Para nós, na área de infraestrutura, eu posso dividir, a grosso modo, entre as obras tradicionais, as chamadas obras públicas, que pouco vem acontecendo no país, não preciso explicar a razão, e a parte das obras de parceria, inclui PPPs e concessões. Na parte das obras públicas tradicionais, é muito difícil hoje as nossas empresas que se preocupam na obtenção de produtividade, melhorando a qualificação de trabalhadores, buscando inovação tecnológica, participarem e ganharem uma licitação pública. Porque, contra isso, ao preço bem orçado, a preocupação da boa execução, tem contra elas o menor preço absoluto, que ainda predomina na visão do administrador público e dos órgãos reguladores, e essa é a maior vantagem para quem comprar o mais barato. Então, eu orço, a administração orça uma obra custando 100, eu faço um bom orçamento meu, porém, na grande maioria das licitações públicas, as empresas perdem para quem faz 50% de desconto, 46% de desconto, por essa política que ainda prevalece, que o melhor preço para a administração pública é o mais barato. No outro campo, parceria pública de concessões, o excelente trabalho desenvolvido lá pelo PPI, pelo próprio ministro Tarcísio, tem carregado e tendo sucesso nos grandes leilões. Nós estamos falando de logística, estamos falando de portos, aeroportos, ainda ontem, né, a questão do Porto de Santos, as grandes rodovias, o grande trecho de rodovias, hidrovias que estão entrando, as ferrovias,
extremamente necessário, a melhoria da logística, até porque está atrelado à diminuição do custo do Brasil, porém você tem um campo enorme de parcerias possíveis das chamadas obras sociais. Eu me refiro à melhoria do sistema penitenciário brasileiro, para evitar o caos que a gente vê em termos de presídios, iluminação pública, obras de saneamento, obras de mobilidade urbana. Esse campo ainda não está recebendo do governo a atenção que os projetos de logística vêm recebendo. E é esse o campo que eu me refiro, Caio, que é o mercado das nossas médias empresas. Tão solicitada por vocês, quando as grandes empresas tiveram dificuldade, as médias empresas, nos dê condições para que a gente possa desenvolver e obter a produtividade tão esperada. É esse o apelo. Obrigado, Carlinhos. Alex. Fazer só um comentário rapidinho. Duas coisas importantes aqui. Eu acho que é fundamental, quer dizer, infelizmente a aguda crise fiscal prejudicou a capacidade dos governos de investirem até nas coisas mais básicas e em pequenas obras, que é exatamente o ponto que você colocou. Acho que a recuperação fiscal vai trazer fôlego para que isso volte a acontecer, né? Número 2, eu não mencionei aqui 2 outros itens estruturais importantes que eu acho que avançaram em termos de... Um vai avançar mais, está para avançar mais, o outro já está consolidado. Um do ponto de vista de infraestrutura, o saneamento, né? Brasil, 50% da população brasileira não tem acesso à água, né? As estatais de saneamento têm muito pouca efetividade e um altíssimo custo. A revisão do marco legal do saneamento é fundamental, né, para disseminar esse direito tão básico, tão fundamental, que é o acesso à água e esgoto. E eu acho que essa vai ser um dos grandes vetores de crescimento no futuro, não pela obra em si, que é importante, mas pela qualidade de vida, pela cidadania, né, e pela saúde que isso tende a gerar. Acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, eu mencionei na Secretaria de Trabalho a questão da Previdência, mas avançamos muito também na questão trabalhista, na consolidação da reforma trabalhista do passado, né? Na revisão das NRs. O secretário Rogério Marinho anunciou a revisão das NRs, uma delas a NR12. Eu acho que se colocar a 18 é de vocês, mas a 12 é importante também, porque é a instalação de máquinas para a economia, né? Então, a revisão de todas as NRs é uma coisa absolutamente fundamental. É um tema que vem há muitos anos e agora nós estamos tirando do papel. E a MP da Liberdade Econômica trouxe outros avanços nessa direção também, de forma que esse também tende a ser um vetor de retomada da produtividade e da eficiência no futuro. Obrigado, Alex. Bom dia, Caio, presidente da Carlos. Sou Alex Carvalho, vice-presidente da CEBIC, vice-presidente da região norte. Tudo que você falou, Caio, nos impacta positivamente, muito forte. Infraestrutura, logística, saneamento básico, em especial saneamento básico em uma região altamente carente. Se o Brasil inteiro já tem essa carência, a região norte tem uma deficiência muitíssimo maior. E nós entendemos da oportunidade que nós temos pela frente de um novo cenário. Está diante de nós um novo Brasil, um novo ambiente de negócios que pouquíssimos de nós teve a oportunidade de experimentar. O que a gente fica um pouco preocupado é quantos de nós terá a oportunidade de realmente acessar esse novo mercado, esse novo Brasil. Esse nosso setor, diante da minha percepção, ele é grande responsável pelo Brasil estar vivo. Nós temos hoje um setor unido, coeso, com uma liderança em conteste, aqui na presença do presidente Zé Carlos, que tem a capacidade de dialogar e transmitir a toda essa base, que vem há anos lutando, mantendo empregos, mantendo a economia minimamente viva, contribuindo para esse Brasil estar aqui, na situação que está, olhando um ambiente de mudança, olhando, finalmente, que chegou a nossa hora. Mas quantos de nós vai ter a oportunidade de acessar esse novo mercado? Que papel de protagonismo nós vamos ter? Ou se nós vamos ficar dependendo de não brasileiros ou de poucos brasileiros, de poucos grupos que possam hoje ter um bom traje, um bom CPF, um bom cadastro CNPJ para poder acessar essas novas oportunidades. É um clamor da nossa região norte, é um clamor como cidadão
para que a gente oportunize, para que o setor que vem vivendo há décadas, sofrendo, ele possa realmente sentir o gosto de uma nova vida. Obrigado, Alex. Eu vou complementar até viu, Alex, se me permite, vou complementar a tua pergunta. A crise debilitou muito as empresas. A crise jogou o balanço delas lá para baixo. Elas estão extremamente piores do que foram no passado, certo? Hoje você tem um caso que é um segmento específico, que é a Minha Casa Minha Vida, que tem um problema de atraso de pagamento, né? Então, não estamos aqui entrando, sei que não é a tua área, não tem nada a ver contigo, mas a pergunta do Alex eu acho que é muito pertinente da seguinte forma. Quando eu estou falando da lanchinha, estou falando do jet ski, do barquinho, temos que botar essas coisas para andar, porque eles não vão aguentar chegar do outro lado do rio, sabe? A gente tem uma coisa que eu acho que foi o presidente do Banco Central, se não me engano, que falou para nós, e que aquilo me martela a cabeça no meu dia a dia desde aquela forma, que ele disse assim, que no passado, lá na época dos militares, o teu relacionamento com o governo era em torno de 30% da tua atividade, e que hoje tornou-se 70%. Dependente do Estado. Foi com o Roberto Campos, né? Foi isso mesmo. Daí, então, é o seguinte, infelizmente, virou 70%. E a gente tem 70% por circunstâncias que foram criadas ao longo do tempo. Aí tem a ver com crédito, tem a ver com licenciamento, tem a ver com burocracia, tem a ver com fonte de investimento, uma série de fatores. Todos nós queremos sair fora desse negócio. Isso você não tenha dúvida. Todo mundo aqui gostaria de não ter que ter esse tipo de dependência. Até porque, em boa parte, o governo perdeu a capacidade de continuar. Total. Então, o que acontece? A pergunta do Alex é que tinha que ter algum tipo de ação, algum tipo de atitude para fazer essa transição. É isso mais ou menos que você está dizendo, né, Alex? Como é que você faz essa transição para que, na hora que nós tivermos a bonança, essas pessoas que são os últimos dos moicanos aqui, né, consigam chegar vivo do outro lado do rio para poder fazer isso aí? Eu acho que isso é uma mensagem. Obrigado, Alex, pela essa tua mensagem, que é isso que eu queria levar para você. Não, e tem um slide que eu tenho mostrado nas minhas apresentações, que é um slide que é, assim, acho que é muito emblemático do desafio que nós temos para frente. Ele fala especificamente de indústria 4.0, mas eu acho que sim, ele serve para a recuperação da economia brasileira como um todo. É um slide que eu peguei emprestado de vocês, né? Que é um quadrante que mostra o seguinte: nós temos o papel do governo e nós temos o papel do setor privado na retomada da economia. Construção 2030, a origem do Construção 2030. Está lá no Construção 2030. E você pode ter um apesar de você, ou seja, o governo não faz sua parte, eu fiz a minha. A gente pode ter uma oportunidade perdida, que chama, né? Quando o governo dá as condições e o setor privado não vai. Né? Surfando na onda? Como é que chama a pior aqui? Essa eu nem foquei, né? Tem o pior quadrante aqui, eu não me lembro nem. Puxa vida, eu não me lembro. Como é que chama? Que nenhum dos dois faz a parte, que não vai acontecer porque nós dois vamos fazer. E tem o quadrante mais positivo, que é o surfando a onda, a melhor onda. Isso, melhor onda. Que é quando... Está sabendo mais do que eu. O governo faz a sua parte e o setor privado faz a sua parte. Nós estamos juntos. E eu vejo, assim, em boa parte, tem duas razões para esse 70%, talvez até seja 80% ou mais, dependendo do setor, né, que nós chegamos. Uma parte é a enorme burocracia do país, né, que obriga o setor privado a um périplo toda vez que precisa de alguma licença, algum tema do governo. Mas, em outra parte, é a superdependência de financiamentos e projetos e programas do governo, né, e aquela relação de governo, me ajuda, me tira daqui, né? E o governo vai lá, dá a mão mais uma vez, e vai gerando um passivo que chegou uma hora que a conta chegou, né? E nós perdemos a capacidade de fazer isso. Então, daqui para frente, nós temos que construir juntos a solução, né, e a saída dessa crise. O governo tem seu papel, que é desburocratizar, sair da frente, criar as condições para que todos os setores se recuperem. E o setor privado tem que fazer seus investimentos,
seus avanços, né? Encontrar suas oportunidades, buscar suas fontes de financiamento, né? Mas não esqueça dessa transição, cuide da gente. Às vezes eu fico até com medo de falar isso, sabe, cara? E chegarmos juntos lá. Sim. Porque o governo perdeu em grande parte a capacidade. Por Minha Casa Minha Vida é um caso típico. Né? A gente tem que encontrar outras formas de manter ele vivo. E nós precisamos criar reestruturar o programa para que o programa seja sustentável ao longo do tempo. Ontem nós estivemos com o Celso na Secretaria Nacional da Habitação, tivemos um grupo. Quarta-feira que vem nós estaremos com o Diogo Macorda. Tá? Marcamos na tua frente, por sinal, né? Foi na tua frente. Então, nós marcamos com o Diogo que vamos lá conversar e sabemos que ele está trabalhando quanto a isso também. Tá? Isso aí. Perfeito. Caio, queria agradecer você, a tua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, agradecer muito, agradecer o apoio que você tem dado para a construção. Continue nesse caminho que eu tenho certeza que você vai botar essa locomotiva para funcionar e nós vamos carregar esses vagãozados que tem por trás aí. Não, obrigado. É um prazer muito grande estar aqui. Essa interlocução, de novo, é muito relevante, super importante. Eu queria também transmitir um abraço, uma lembrança do secretário Carlos da Costa, que era para ter entrado aqui, ele teve problema de conectividade, não conseguiu entrar. Não permitiu que ele entrasse. Reapresentar, né, apresentar novamente o Gustavo N, que está chegando para a nossa equipe e vai fortalecer essa relação com o setor privado e vai executar com toda a nossa energia as políticas que nós precisamos implementar. Né? Contamos também com o Parlamento, que está muito próximo, tem sido muito parceiro, quer dizer, criou-se no Brasil o espírito da urgência das reformas e da mudança. 5 anos de recessão, 5 anos de recessão mostrou que nós precisamos todos juntos empurrar essa locomotiva. E eu acho que essa é a grande esperança que nós temos para os próximos anos, mais do que esperança, certeza de que o país vai retomar a rota do crescimento. Obrigado, presidente. Obrigado de novo pela participação. 64 partidos todos votaram contra lá, para ficar bem claro quem são os inimigos. Né? Pessoal, vamos lá. Caiu.